meus irmãos, eu sou o Dr. Vieira de Mello. Mais uma vez, nós estamos aqui na Luz na Escuridão para continuar o nosso podcast. Vamos falar hoje sobre diferentes assuntos, mas nós temos um convidado especial aqui, que é a Neissa, que ela é uma boliviana, e a gente vai falar sobre ela. E o nosso irmão Luiz, que vai estar com todos nós aqui, ele vai fazer algumas perguntas e eu estou aqui para respondê-las. Okay. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia Neissa, prazer conhecê-la, bom dia doutor. Então nós estamos aqui para a gente conversar um pouco com o doutor e com a Neissa, que é a convidada, e o doutor Vieira de Mello vai poder falar um pouquinho mais sobre como ele conheceu a Neissa e a história dela com a relação com a medicina e também um pouco a história dela ligada ao tema que nós conversamos no episódio passado, que é a questão dessa doença terrível e também opções de tratamento, que não é muito abordado, a indústria farmacêutica não tem interesse em abordar, né? Nós também não estamos defendendo nenhum tipo de práticas que não sejam as que comumente se usa para tratar as doenças, mas que existem caminhos alternativos que muitas vezes são ignorados, existem. E a Neissa é um exemplo desse caminho alternativo que, graças a Deus, para quem acredita em Deus, e graças ao conhecimento que vem de gerações em gerações, né, muito comum também na cultura de vocês, né, deu um bom resultado. Então, doutor, fala um pouquinho para a gente sobre a Neissa. Bem, eu gostaria, meus irmãos, de apresentar a Neissa, a Tualina Alcala. Ela tem descendência direta dos Incas, porque toda a comunidade na Bolívia, a Bolívia é formada por 37 nações indígenas lá. O governo oficializou os idiomas todos. A Bolívia é o país mais multilíngua que tem, porque não se fala só o espanhol, são 37 idiomas. Então, e a maioria deles são quechua. O quechua é o idioma falado pelos índios incas. Como os incas foram extintos, ficou só o idioma quechua. Então, esse povo se identifica como quechua, mas na verdade são os incas que falam quechua. Isso eu, como historiador, também, eu pesquisei isso também. Mas a Neissa está aqui, ela chegou ontem do Brasil. Ela veio para cá e, como sempre, ela está sempre viajando pela América do Sul. Ela trabalha em tudo. Eu conheci a Neissa porque ela trabalhou lá no centro de saúde, que eu trabalhei 2 anos no centro de saúde de Bicito, que era uma comunidade quechua, e ela trabalhou lá. Tipo, faz de tudo. Ela faz de tudo. Então, ela limpava o prédio, ela fazia café para gente, ela fazia curativo, ela atendia paciente. Ketia, Neissa, vai fazer isso. Ela ia fazer. Então, era tipo assim. E um dia ela chegou e disse, porque ela ganhava pouco, né? Para manter a família. Então, ela decidiu ir para o Chile. Muitos bolivianos vão para a época da colheita e tudo mais, para ganhar bem mais. E por 6 meses só. Depois de 6 meses, voltam. E ocorre que ela voltou, estava desempregada. E com detalhe, ela estava doente, muito doente. E é disso que ela vai falar também um pouco, do problema dela. Eu descobri depois, encaminhei ela, porque não adiantava só dar remédio para dores, tramal. Eu descobri, pelos exames, que ela tinha um tumor muito grande no estômago e ela tinha um câncer de estômago. Então, eu tinha quase certeza disso e mandei para o hospital de oncologia para ela fazer tratamento. E lá eles mandaram ela ir para casa, porque deram 1 mês de vida para ela. Muito triste. E ela está aqui. Neissa, durante quanto tempo você fez o tratamento quando você descobriu a doença? Durante, digamos, hasta ahorita sigo tomando, pero es natural. Ela quer dizer o seguinte, até hoje ela diz que faz um tratamento porque ela continua fazendo o que ela fazia, o que ela levantou ela, entendeu? O que acontece é que
eu fiz uma, tipo, a gente chama garrafada, né? Eu fiz um experimento com alho, gengibre, mel de abelha puro, é, a erva santa e um chamado mastruz, mais outra erva que eles têm lá na Bolívia, que chamam que é curativa. Então eu bati tudo, fiz um suco e fazia do bagaço desse suco, fazia um chá e juntava o chá com esse suco é o que eu chamo, eu apelidei Levanta Defunto. Mesmo o defunto morreu, Mas, aí a doutor, gente começa a dar, ele começa a levantar. diz uma coisa pra gente. O senhor é um médico. Sim, E o senhor, geralmente os médicos vão pela linha de, no caso de uma enfermidade como essa, medicamentos, é radioterapia, verdade. quimioterapia. Ah, por que que o senhor, ao invés de encaminhar cada vez mais para esse tipo de tratamento, optou e acreditou que esse tipo de garrafada, vamos dizer assim, poderia ter um resultado? A coisa é o seguinte, eu estudei medicina, não foi para curar as pessoas. Foi porque eu fiz um juramento à minha mulher, que morreu há mais de 20 anos atrás, que ela pediu que eu não morresse. Nancy, Sim, se eu morresse, eu ia matar ela, porque todo mundo ia esquecer dela, menos o marido dela. Eu ia viver nas memórias dela. Então ela disse, não me mate, querido. Você tem que viver o máximo, 1000 anos se for possível. E eu dizia, querida, mas eu vou morrer. E ela disse, não, você não pode morrer. E ela sabia que eu ia morrer. Porque se eu morresse, ela morria também. Então, ela sabia que o marido dela amava mais do que tudo. a questão da Ela era memória, o ar né? que eu respirava. Então, eu decidi, para cumprir o juramento que eu fiz para ela, e fazer medicina, estudar tudo, de porca e parafuso. Porque eu fui engenheiro mecânico e depois aprendi tudo de carro, porque eu comecei trabalhando oficina mecânica, fazendo negócio de pneu do carro, depois freio, e fui aprendendo de tudo. Lanternagem, desamassar, fazer tudo, tudo. Era tipo graxeiro que fazia tudo. E a estudar engenharia mecânica, aprendi ah, mais ainda, detalhes, né? Era um técnico, aí não metia mais a mão na graxa, botava os outros para trabalhar e inspecionar. E depois eu entrei na aviação, anos depois, cheguei engenheiro de voo e aprendi porca e parafuso de turbina, tudo quanto é motor, tudo que voa, tudo que anda, eu sei bastante. E o Depois corpo virei humano se piloto, diz é uma comandante, máquina também, né? exatamente. E aí raciocinei que a máquina mais fantástica somos nós. Não temos 15.000, 20.000 peças, como tem os motores, nós temos 8,5 trilhões de peças que funcionam integrado. E eu tentei estudar isso aí, não só anatomia, tudo no ser humano, os mínimos detalhes, o porquê do porquê. As doenças, quando falo, a doença é incurável, todas as doenças, eu comecei a raciocinar como é que essas doenças acontecem, as bactérias, os vírus, essas coisas, mas descobri mais ainda. Deus fez os seus filhos, que somos nós. Eu imagino que Deus deve ter existido para fazer essa obra tão fantástica de engenharia. Só uma coisa de Deus. E ele fez isso com todo o sistema imunológico para a gente se proteger dos bichinhos que também são cria de Deus, né? Só que esses bichinhos nos punem. Se a gente faz rebeldia, eles vão lá e nos punem, né? Então, se o teu corpo está acidificado, você comeu muita porcaria, de repente um bichinho desse vai lá e invade o teu corpo. Mas tem determinada doença, como câncer, por exemplo, que não é bactéria, não é vírus, não é nada. Ele entra pela boca e entra através dos alimentos. Os alimentos, após a sociedade industrial, começaram a refinar e adulterar tudo. Por exemplo, eu pegar essa mesa que é de madeira, queimar ela, ela vai virar carvão. E eu pegar o carvão, queimar, vai ter molécula, carvão, ele vira cinza. A cinza não tem mais fogo. Nós, o refinados, é cinza. A gente está botando. A gente precisa de energia, precisa no mínimo do carvão ou da madeira natural para comer, para ter energia. E a gente não tem. E aí, põe cinza, chega um ponto que o fogo começa a apagar. Né? Nós não temos, o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico começa a se debelar e cair. Então, eu, como estudioso, eu descobri, baseado no meu pai, sábio, sem nunca ter estudado,
que ele dizia, meu filho, ele nunca conheceu um médico, nunca conheceu nada, nunca comeu uma coisa industrializada. Ele dizia, eu só como o que eu planto. Sai da terra, eu como. Então, esse foi o segredo. Aos 114 anos, ele morreu envenenado. A mulher matou ele. Ele estava viúvo já há anos. Então, botou veneno de rato, matou para ficar com o que ele tinha. Senão ele não tinha morrido. Não. Quer dizer, essa crença que o senhor tem Aí, em relação à questão da natureza vem também exatamente. desse Então, histórico eu estudar familiar. medicina, o porquê dos porquês, e questionar determinadas coisas. Por que acontece isso? A medicina não diz. Mas por que surge? Não, é problema hereditário, é isso, não. Então, e eu descobri que não é problema hereditário. São hábitos alimentares que passam de pai para filho. Então, claro, você está comendo mesmo e vai repetir a história do teu pai. É claro que tem uma tendência, você já nasce propenso, com deficiência nutricional, você já nasce fraco, é a chance maior de você cair naquilo. Então, essa coisa que eu procurei estudar na medicina. Eu fiz vários mestrados, estudei vários especializados, porque na faculdade de medicina a gente aprende tudo. Da anatomia, a estrutura óssea, as mínimas coisas, todos os detalhes do corpo. E aprendemos farmacologia. O que as drogas podem, os asteroides, os corticoides, os antibióticos, tudo. Eu procurei estudar isso profundamente. Fui para o laboratório estudar a parte química, de orgânica e inorgânica, e pesquisar como é que as células se portavam perante determinadas coisas. Então, é isso. A combinação de determinados alimentos, a composição, a mistura, ou com determinados químicos, o que é que acontecia. E eu descobri isso, que os refinados, que eu sempre chamo, tem a palavra ado, rima com finado. Finado é morte. Então, tudo que tiver ado, refinado, iodado, vitaminado, fortificado, empacotado, enlatado, tudo que é ado, não coma, que rima com finado. Então, se tem antes também, já rima com refrigerante. Antes já está dizendo, é antes. Aciduidade, corante, emulsificante, conservante, tudo que é no antes. É antes. Mas eu só Então, acredito que esse princípio que o senhor coloca nos alimentos, de que certas químicas que são dizendo para melhorar, no caso de remédios também, dizendo que é para curar, eles também têm efeitos que podem ser ruins? Essa é um ponto, é uma boa pergunta que você está fazendo. Eu sou uma pessoa especializada em cortar pessoas, pedaços delas e jogar no lixo. Sou médico, cirurgião vascular. Eu entendo, fiz curso de cardiologia. Eu sei ler um eletrocardiograma, eletrocefalograma, sei tudo. Eu falo com os exames. Exames esses que há 100 anos atrás não existia nada disso. Cada dia mais exame. Mais... E a gente vai uma bateria de exame. Na medicina, eu aprendi porquê do porquê, porque eu ia profundamente no negócio. E, claro, nos auxilia. Mas a gente tem uma matéria na medicina chamada semiologia, que eu olho para você e já sei se você tem um problema ou não. Entendeu? Então, as pessoas têm determinadas características pelas atitudes dele, o olhar dele, o olho fala muito. Então, a expressão, a forma de ele andar. Então, a gente já sabe mais ou menos. A estrutura corporal dela, se ele tem uma gravidez de 3 ou 6 meses ou 8 meses. Então, aí a gente já sabe mais ou menos. Eu sou médico legista, abro as pessoas por dentro e às vezes fico perguntando como é que essa pessoa estava viva, né? Então, é isso. Eu, além de cortar pedaços das pessoas, eu dou drogas. Mas toda droga que a gente devia chamar, em vez de remédio, chamar droga, tem efeitos colaterais. Então, você está numa estrada bonita, vai atravessar um rio, a ponte quebrou, você vai usar a balsa. A balsa é a droga. Então, eu uso a balsa. E oriento a pessoa. Como ela tem que fazer para construir a ponte em volta. E quando ela construir essa ponte, ela larga a balsa. É isso. Então, a gente tem que usar como aliado. A gente não pode desprezar isso.
E como a gente vai construir a ponte? A gente vai construir usando droga? Não. A gente vai construir com a energia que a gente põe, que Deus fez, que vem da terra, os alimentos, que tem tudo. Aí a gente come determinados alimentos e vai reconstruindo a ponte. Chega um ponto que a gente sai da pressão alta, diabetes. Quer dizer, meus irmãos, todas as doenças têm cura. E não é a indústria farmacêutica que vai te curar. Não é o médico. Aliás, eu acho que a indústria farmacêutica manda eliminar alguém que conspire contra eles, porque eles têm que ganhar dinheiro. Eles precisam de você doente, mas não só de você. Precisam dos teus parentes todos, irmão, família toda, que vá. As farmácias também, elas precisam disso, senão eles fecham. Isso Então, faria do senhor um médico homeopata? Não, Não? não sou hemopata. Eu não me identifico com médico. Eu sou um médico que podia dizer, eu me considero um missionário. Eu acho que nós que somos médicos, todos os médicos, são missionários. Ou, de uma certa forma, são missionários. Porque eu me sinto mal se ganhar dinheiro com a medicina. Eu trabalho dia e noite. Há 10 anos eu dedico a minha vida à medicina. Então, eu não posso ganhar dinheiro com a medicina. Porque eu penso, se Jesus Cristo voltasse aqui na Terra, ele não existe para 2/3 da população terrestre, Jesus Cristo não existe. Mas para esse que ele existe, para nós cristãos, nós acreditamos na volta dele, uma coisa assim, uma loucura dessa, né? Mas se ele voltasse na Terra, eu te garanto, eu tenho certeza que ele ia ser médico. Ele ia ser um médico. E aí Ele ia curar as pessoas, ia trabalhar dia e noite e não ia ganhar nem um tostão por isso. Então, se ele não faz isso, eu não posso. E aí o senhor, por acreditar que existem princípios de cura que não estão necessariamente na farmacologia, o senhor recomendou para a Neissa tomar o que chama de uma garrafada. Mas deixa eu perguntar para a Neissa. Neissa, quando você foi diagnosticada, você começou o tratamento tomando comprimidos, fez químio, fez rádio, ou como disse o doutor, o seu caso já era muito avançado, os médicos nem encaminharam para esses tratamentos convencionais? Não? Só mesmo o medicamento. E quando o doutor te falou da garrafada, o que você pensou na hora? Não, eu falei para o irmão dela. E ele fez isso e dava para ela de manhã, à tarde e à noite, entendeu? Então, Então foi o seu irmão que convenceu você a tomar a seguir esse tratamento. Mas hoje, quando você olha para trás, você imagina, você vê esse tratamento como sendo um tratamento que foi definidor na tua cura, ou ele foi um suporte para os medicamentos? Suporte? Ele fortaleceu os medicamentos ou ele foi o responsável? A garrafada. Sí, de remedio natural. O tratamento natural. Sim, e comer saudável. Pode falar um pouco mais alto. Meus irmãos, os bolivianos, eles falam bem baixinho. Então, isso é normal. Eles têm talvez o microfone não pega bem. Eu acho que o Dr. Melo deveria traduzir para ela. E que ela falar, o Dr. Melo traduzir para o povo. O povo aqui também não fala espanhol. Então, o Dr. Melo pode servir desse tradutor. Você faz a pergunta para o Dr. Melo, o Dr. Melo faz a pergunta para ela responde, o Dr. Melo responde para você, entendeu? O que você perguntou para ela, eu vou tentar responder e falar para ela. Ele estava falando para você. A gente faz de novo. Começa de novo com o Luiz perguntando para ela e aí você pergunta para ela. Tudo bem. Vamos lá. Eiva, quando você foi diagnosticada, você começou a fazer um tratamento com drogas, comprimidos? Não. E você foi encaminhada para os tratamentos como quimioterapia, radioterapia, ou a doença já estava num grau que os médicos nem recomendaram? O que ela quer dizer é que quando ela foi encaminhada por mim, inclusive, porque ela tomava remédios paliativos sempre, para dores, porque começou as dores muito forte e eu vi que o negócio era realmente crítico. Então, eu encaminhei ela
para fazer o procedimento que faz, o tratamento de câncer, né? Que é uma operação e depois a quimioterapia, radioterapia, coisa assim. Ou radioterapia antes para diminuir o volume, depois faz a operação. Mas o médico que atendeu ela lá chegou à conclusão que estava generalizado. Tinha atingido o fígado e o pâncreas e o baço e tudo. Então, eles acharam que não tinha solução. Então, não adiantava a operação nenhuma. Então, disseram, ok, aproveita a vida, você vai para casa e tomar os paliativos, continuar a tomar. Então, foi isso. Quando eu procurei saber com ela sobre isso, o irmão dela que atendeu o telefone e falou esquadro. Eu fiquei penalizado. E aí eu disse, olha, e ele perguntou, não tem nada que pode fazer, doutor, pela minha irmã. Aí eu dei essa sugestão, entendeu? Tive a ideia de fazer, lembrei do meu pai, ele dizia as plantas curam. Então, eu fiz isso, peguei as plantas realmente que eu achava que tem um aditivo melhor que as pessoas usam no dia a dia e juntei tudo, né? E fiz um suco disso, e do suco fiz e eu chamei Levanta Defunto, entendeu? Então, mandei dar para ela isso aí, além do remédio para dor, tá, essa coisa. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, começou a diminuir tudo. E aí, ela hoje está aqui. Então, é isso. Aí eu posso dizer, então, foi Deus que curou? Verdade, você tomava um medicamento para dor, paliativo, sim, né? A qual se somou a garrafada. Sim. E a partir daí, o seu organismo foi se recuperando e venceu a doença. Nossa, que coisa incrível. Então, a coisa é que a gente não pode nem contestar, porque aí você está contestando a indústria farmacêutica, está contestando o sistema, e isso a gente não estudou na faculdade. A gente estudou a farmacologia, estudamos a deterioração das contaminações, doenças tropicais e tudo. Então, somos médicos para fazer o beabá. Está com pressão alta, então a gente dá o remédio de pressão alta. Está com diabetes, está isso. Então, a gente dá a droga. Você vai ser diabético a vida toda, vai aumentar e vamos te manter na droga, né? A pressão alta, a mesma coisa. Até um dia, qualquer coisa, a gente dá está obeso, a gente dá uma cevastatina para diminuir o colesterol. Essas coisas assim, dá para afinar o sangue. E você, na sua experiência de vida, você já tinha tido outros tratamentos, ou você fazia uso de outras coisas natural, assim, sem ser medicamento? Porque a sua cultura é muito rica, né? O doutor disse que você descende dos incas, que apesar da violência dos espanhóis, eram muito avançados pelas coisas as construções e pelo que a gente sabe que tem da história deles, né? Então, assim, com certeza também tinham conhecimentos de medicina. E não tinham, como diz o doutor, os exames e os aparelhos. Você usa algum tipo de garrafada, alguma coisa assim que para manter a saúde, que não é o convencional que se usa? A coisa a gente está perguntando se você normalmente em sua vida você utiliza as coisas naturais sempre de erva, se isto é uma coisa ou não. Então, esta coisa. O que eu posso dizer do que eu conheço deles é o seguinte: os índios têm hábito de usar determinada coisa. Por exemplo, na Bolívia é muito comum lá se mascar coca, a folha da coca. E o mundo todo condena isso, né? Mascar a folha da coca, imagina. E quando eu voava para lá, na época eu era piloto, eu fui comandante na aviação, eu voava para La Paz. A gente chega em La Paz, é uma altura, quase que a gente passa mal, cai no aeroporto, falta de ar, porque a gente está ali no limite de quase 14 mil pés acima do nível do mar, para operar lá é difícil. Então os passageiros descem na rua e tem sempre um acompanhante com oxigênio, uma garrafa de oxigênio, se cair, você dá oxigênio para ele. Porque lá o ar é rarefeito, a pressão atmosférica é muito baixa, e um pouquinho mais acima a gente está hipóxia e pode morrer, entendeu? Mas o engraçado é que lá... Peraí, só um minuto. Doutor Melo, tu tinha que fazer a pergunta para ela e deixar ela responder sobre os hábitos dela lá e tal. Acho que isso era importante.
O senhor fez a pergunta e o senhor mesmo respondeu a pergunta. Acho que ela tinha que falar um pouquinho, né? Que ela não falou nada no podcast até agora. Então, vamos pegar dessa parte. Deixa ela responder e depois o senhor fala isso que o senhor falou também da folha de coca, que é muito importante. Dá para fazer até um corte. Mas deixa ela responder. Faz a pergunta para ela dos hábitos delas de lidar com erva, devido a essa coisa indígena. E deixa ela responder para ela falar um pouquinho. Deixa ela falar um pouquinho. Aí o senhor traduz para a gente. O que eu posso dizer é que ele não tem muito hábito, apesar que existe na cultura indígena, sempre isso na medicação, mas os indígenas habituaram muito a comer comida do Ocidente, né? Comer uma hamburguesa, essas coisas todas. Então, lamentavelmente, tomar refrigerante, essas coisas todas. Então, eles foram captados com isso, né? Como nós, brasileiros. Sim. Mas você ainda hoje usa. Mas aí não vamos lá. Ela tem que responder essa pergunta. Assim. Ele fez uma pergunta. Ela responde sobre os hábitos dela de ervas e caldos indígenas de lá da Bolívia. Como é que funciona? Neissa, o que o meu irmão Luiz queria te perguntar, era sobre no dia a dia, sua família, os seus hábitos alimentares, se tem uma coisa que você tem o hábito de tomar ervas, coisas naturais. Sim. Sim. Tomo té de jengibre, boldo, canela, clavo de olor y ajo. Sim, pero Eso tomo. agora outra coisa, vocês tomam isto de vez em quando ou normalmente a comida de vocês, você analisa que a comida dos bolivianos hoje está muito fora do natural, estão comem muita hamburguesa, essas coisas todas? Sim, está muito fora. Muito fora. Sim. Vocês usam tomar soda, que é refrigerante, não? Já não. He dejado de tomar. Não, você, mas eu digo o hábito do povo. Se toma muita soda. Muita soda, hamburguesa, pollo frito, mais pollo frito. É mundial, né? Acontece isso que a Neissa está falando. Os hábitos dos indígenas acontecem como dos brasileiros. A nossa velhinha lá que faz o chá de camomila, essas coisas todas, a gente tem ainda muito, mas está se perdendo, né? A gente se a gente volta atrás, assim como os índios bolivianos, eles deixaram de usar muitas coisas natural e passaram a tomar muita soda, que quer dizer refrigerante, né? E como os brasileiros, aí tem problema renais, tem problema disso. Ou melhor, eles têm a mesma doença que nós temos. É claro que o índice de câncer no Brasil está já competindo com os Estados Unidos. Nós não tínhamos isso. E da Bolívia está começando, né? Nós estamos atrás muito do Brasil, mas lá está tendo. E ela é uma pessoa que passou por isso. E eu quero dizer que entra pela boca, porque ela foi rebelde. Ela sabe disso. Hoje ela procura, mudou completamente. Ela procura comer frutas, porque na Bolívia tem muitas coisas naturais. Entendeu? Lá não está tão envenenado os alimentos como tem aqui. Lá tem o sal, que é o maior deserto de sal do mundo, que a gente vende aqui como sal do Himalaia, sal rosa, é lá da Bolívia, vem da Bolívia. Lá o sal é de graça, praticamente. E é o sal natural, como Deus fez. Tem 62 minérios. Diferente, perfeito. Aqui botaram uma lei proibindo a venda do sal natural. A gente vende o sal iodado. Para iodar esse sal, meus irmãos, a gente tem que quebrar as moléculas do sal em 1 milhão de pedaços através de um processo químico para adicionar o iodo sintético. Esse sal é um veneno puro para tu ter pressão alta, para ter depressão, para ter todas as coisas, para ganhar peso, para tudo. Então, casualmente, foi a indústria farmacêutica que fez lobby por nosso deputado aprovarem e o nosso governo, sabe, acha que isso é bom. Tem iodo, não vai pegar bócio. Não, é tudo uma falácia. Mas, porque doutor, o sal na origem, ele já tem iodo. Vamos falar aqui, vamos voltar para a questão do tratamento, né? Durante quanto tempo você tomou a garrafada? 3 anos. Ela está dizendo que, porque ela se curou, é essa coisa que você pode dizer,
6 meses depois ela estava praticamente curada, né? Mas só tem que ela continuou, de uma certa forma, tomando isso, né? Então você virou um hábito. virou Um hábito, entendeu? Que ela acha que isso é bom. E os ingredientes. Aí, a partir daí, ela passou a olhar mais para esse mundo natural. Entende? Ela come muitas... que a gente chama tonterias. Hoje é difícil também você fazer ela vive no mundo saudável. Né? Não tem jeito. Tá numa você está na rua. Não tem como, não comer uma coxinha. Não sei se lá tem coxinha. Não tem. Não tem. Qual é o prato comum de lanche? Lá tem muitos pratos típicos da Bolívia, que o maçarrito, que é marrarito, né? O que é o marrarito? É um arroz casualmente branco, não é mais integral, com corante, e aí eles põem muitos temperos, põem galinha, peito de frango. Casualmente antes era o frango que eles chamam criolha, que é o... Criolha seria o caipira nosso, né? E não é mais da granja, entendeu? É mais barato. Então, como nós estamos comendo o frango da granja, em vez de comer o frango caipira. O frango caipira, para você ter ideia, é só para os ouvintes também. E a gente pegar 2 pintinhos, irmãos, um botar na granja e outro no fundo do quintal, lá para ele comer erva, comer tudo, né? Esse do quintal, da sua casa, que a gente chama o caipira, o crioulo, ele vai levar uns 8 a 10 meses para chegar a 3 quilos. E o da granja, em 28 dias, 30 dias, ele está sendo já abatido. Ele come dia e noite ração, ele estufa, cresce, a gente mata. Tem que matar entre os 40 dias, porque a partir dos 44 eles começam a morrer todos. E eles morrem de câncer. Então, a gente tem que matar antes, eles estão doentes, né? A gente tem que matar e comer. Eles são deliciosos, grelhado e tudo. A gente come o peito, que tem maior concentração dos hormonas, tá no peito. Casualmente, as pessoas comem mais o peito. É mais o peito. A carne terra, né? É a mesma coisa do peru, do Chester, exatamente, né? Que é coisa na Bolívia, você está falando uma coisa engraçada. Na Bolívia, o quilo do filé mignon, daqui, da alcatra, da coisa que a gente faz na nossa picanha, que é propaganda, e todo mundo gosta do churrasco. Na Bolívia, os bolivianos gostam de churrasco também. E a carne lá, por exemplo, chega em nossa moeda, chega 1 quilo de picanha, chega talvez uns R$12, R$15. Nossa, barato. Agora, o salame ou a mortadela custa, em nosso dinheiro, uns R$50. Por quê? Então, 3 vezes mais caro, 2 vezes mais caro. É engraçado, porque o governo lá aprovou uma lei o contrário aqui. Aqui o governo tira os impostos dos alimentos venenosos, da cesta básica. Tudo que é industrializado é baratíssimo. Por que ele não tira os impostos das frutas, dos legumes? Tudo que vem da terra não paga imposto nenhum. Ninguém, quem produz, quem vende, não paga. Agora, enlatado, cobrar imposto caro. Isso era o ideal. Uma Coca-Cola custava, digamos, R$200. Uma Coca-Cola. Isso seria o ideal. Nada de proibir, eu sou contra a proibição. Só pega todo esse produto enlatado, está lá, enlatado, engarrafado, qualquer coisa, já está anuado. Então a gente já põe. Nem precisa ter a lupa para ler os ingredientes, porque se ler você fica doente, passa mal. São mortais. Causa câncer. Não está nada escrito lá, causa câncer, depressão, obesidade, não escreve nada. E põe lá a palavra até colorido, bonito. Fortificado, vitaminado, aí, isso deve ser bom. E aí compra. Então, é veneno, meus irmãos. Nós estamos envenenando nossa população para ficar doente, para a gente ganhar dinheiro. Então, agora me diz uma coisa, voltando a falar mais exatamente do tratamento, porque na verdade não foi assim uma linha de tratamento. Foi diante do apelo do irmão dela, de que o que poderia fazer para ajudar, que o senhor teve a ideia de recomendar a garrafada. Porque não foi um tratamento. Não, realmente isso não foi. Eu lembrei do meu pobre pai, que ele falava disso. As plantas curam, meu filho. Tudo que vem da terra é bom. E eu tive a ideia de pegar as coisas mais hábito de usar, juntar tudo, fazer um suco com mel de abelha puro, é aquele que cristaliza, meus irmãos. Mel de abelha puro, cristalizou, empedrou, é puro. Põe na geladeira, bota já em 10 dias, não cristalizou, não é puro, não use.
entendeu? Mel de abelha puro tem propriedade antibiótico natural, enzima, tudo. É um remédio para gripe toda. Então, deve-se tomar uma colherzinha com limão, que é pura vitamina C. Vale mais do que qualquer comprimido na farmácia. Mas, é aquela coisa. Então, a gente pode dizer que, de certo modo, quem recomendou esse apoio, não vou dizer tratamento, porque não era uma ideia de ser um tratamento, Sim, não. foi o homem Vieira de Mello, não foi o médico. Porque se fosse o médico teria recomendado dado droga. É o que eu dava. Eu dava lá o tramal para poder aliviar a dor, né? Mas esse tratamento eu arrisquei por fora. Quer saber? Então dá isso. Quem sabe, né? Funcionou. O problema é que eu quero te confessar um segredo. Eu comecei a dar isso para todo mundo. E, tem problema disso, tem problema daquilo. Toma isso, vai isso. Entendeu? E funciona para tudo, quase. Entendeu? Então, aí é câncer, é todo. É uma medicina universal, quase. Entendeu? Claro que a gente carrega mais para uma coisa, para outra, né? Dependendo da situação. A gente puxa mais. E nada de tomar exagero. Não é porque é saudável, você vai tomar uma garrafa cheia. Toma como medicina. Toma todo ter hábito de 6 horas tomar uma coisa dessa. E na experiência do seu povo, vocês têm esses conhecimentos, essa tradição de fazer certos tipos... Você falou do boldo, falou da canela. O doutor colocou que devido à chegada do homem branco, que aqui também aconteceu, muito desse conhecimento natural foi sendo esquecido, foi sendo deixado para trás. Mas você tem experiências, fora o boldo é chá. Tengo amigas que venden hierba natural. Y Canela. igual tomo yo, igual sábila, con puro lo hacen. Y jengibre, que es licuado bien puro así con agua. Eso tomo cuando estoy resfriada, así me tomo. Y rápido me pasa. Hasta dolor de cabeza, fiebre, todo eso. Pelo que entendi, coloca o gengibre na água. Sim, os hábitos deles é o seguinte. Normalmente lá tem muitas ervas na rua para vender essas coisas. É um hábito. Mas aqueles mais antigos, os mais jovens, já não são muito usados. Mas da idade dela ainda usa 20%. A mãe dela, digamos, 50%. Os avós já eram 80%, 90%. Então, foi perdendo. Daqui, talvez, mais 10 ou 20 anos, quase ninguém usa, entendeu? Mas eles mantêm. Os índios bolivianos e os peruanos, que são os mesmos, são todos incas, né? Desde o Equador, a nação inca dominava toda essa área, né? Que são os quechua. Mas tem os outros, os aimaras, todos, eu estou dizendo, na Bolívia são 37 nações indígenas. Todos eles tinham o hábito de usar as ervas natural, né? E eles nunca publicaram nenhum trabalho científico, essas coisas todas, e passaram a ser condenados, como aqui no Brasil, essa coisa, porque os índios aqui, inclusive, tinham essa coisa de batedor de folha, de tipo a religião, de gritar em volta, espírito da energia e tudo, usar muitas essas coisas transcendentes. Então a gente nunca acreditou nisso. A nossa religião põe que é Deus que vai cuidar, e eles tinham um outro Deus, né? Um espírito e tudo mais. Então, assim tinha, mais ou menos, os Incas, todas essas coisas. Mas eles tinham as coisas natural também. E eles não tinham propriamente um médico, né? Ele tinha aquele pessoal que era o tipo chefe da tribo, aquele que via uma lua, era o sábio. Então os outros, quando um falava, o outro via, porque ele é sábio, ele via uma lua. Então, diferente, era uma cultura, sim, de respeito e de admirar os mais velhos sempre, né? Então eles tinham isso, a hierarquia, as pessoas mais idosas eram respeitadas. Então, o jovem estava sempre aprendendo, até na época dela também, agora, ainda continua isso. Muito dos filhos aprender a ouvir os pais. Né? Doutor, a gente pode dizer assim que, a partir dessa experiência, o senhor incorporou ou trouxe para a sua prática de medicina
as indicações de tratamentos ou de opções como o que o senhor deu para ela? Veja, por exemplo, eu sou um paciente, eu vou lá no seu consultório. Aí eu descrevo, o doutor faz também a minha avaliação, eu tenho uma determinada doença. Aí tem lá o seu receituário. O senhor pode passar os medicamentos, ou o senhor também sabe que se tomasse determinada garrafada, ou fizesse determinado chá, ou determinada mudança de hábito alimentar, funcionaria também. Como é que o senhor se equilibra nesse... Esse é um problema que eu tive que me adaptar, porque antes eu trabalhei para os Médicos Sem Fronteira, para Fraternidade Sem Fronteira, para Cruz Vermelha e tudo, fazendo trabalho social com os mendigos na rua, com os pobres, favelados, tudo mais. E eu ia embora do Brasil, eu vim aqui para ficar 3 meses só. E foi através de um amigo, irmão boliviano, lá numa cidade de Japeri, no interior do estado do Rio, que uma pessoa me falou, um amigo meu falou, tu gosta tanto do boliviano, aqui no PDT, no Venezuela, né? Tem um boliviano, que ele é médico, ele trabalha, ele há muitos anos mora lá. Ele é boliviano, médico, então como eu, então eu fui lá conhecer ele. E casualmente não encontrei ele, só encontrei a filha dele. Nem reconheci ela, porque não sabia. Eu estava falando com a própria prefeita, até a hora que pensei de perguntar para ela se ela era empregada. Depois eu falei, você é filha dele? Eu disse, sou filha dele. Perguntei, como é seu nome? Fernanda. Então, era a prefeita da cidade, eleita pelo PDT. Mas aí ele veio, ele não estava lá, e eu vim embora, outro dia eu vou lá, mas 3 dias depois ele veio aqui numa reunião do partido e eu encontrei ele. E foi um amor à primeira vista. Um irmão. Ele de Cochabamba, que eu gosto do povo de Cochabamba, que basicamente são quechuas, assim como Sucre também. E eu conheço toda a Bolívia. Aliás, não toda a América Central. Do Sul e América Central, além do Brasil, claro. Então, eu me identifiquei muito com o Tibercio. E aí as pessoas falaram para mim, um amigo meu falou, por que tu não entra com os mais médicos e vai morar lá com ele? Lá. Mais médico, hein? E me escreveram. Na semana seguinte me chamaram e eu fui lá para os mais médicos. E a Fernandinha pegou 40 mais médicos do governo federal do plano e aí desenvolveu, que ela está fazendo um trabalho lindo lá, entendeu? Mas tem certa distância, porque a gente é empregado do governo federal. E tem uma política de a gente, números de pacientes, que a gente tem que ter o tempo dedicado ao paciente, 5 minutos a 20 minutos. E eu sou favorável ao seguinte, o paciente, a primeira vez comigo, é quase 1 hora, às vezes até um pouco mais, mas mais de 20 minutos é. E aí eu tive problema, isso, né? Porque tem que ficar restrito. Aí o paciente volta comigo, mas eu procuro medicar o paciente, dar a droga que ele está pedindo, encaminhamento, tudo que ele quer. Mas procuro orientá-lo, ensiná-lo, mostrar o caminho. Tem esse caminho e tem esse outro caminho. Você que decide. Aí eu tento ensinar em poucas palavras para ele, dar uma aula para ele do que ele tem que fazer para seguir aquela estrada. É ele que vai decidir. Por que ele ficou doente? Porque ele estava nessa estrada. Se ele tivesse nada, jamais ele ia ficar. Então, isso eu procuro orientar os meus pacientes. Então, o sistema não queira muito isso. O equilíbrio que o senhor encontrou foi: eu te passo, eu te medico, claro, conforme o sistema quer, mas eu também te dou, assim como luz na escuridão, eu te trago eu informação. Não dou chá, eu não dou nada, ele vai lá e faz. Eu digo, olha só, no máximo. Então, esse podcast Uma Luz na Escuridão, nós vamos ter programa para isso, para falar de diabetes, como curar a diabetes. Ficar curado, em 6 meses no máximo você está curado. Como curar a hipertensão, também em 6 meses, né? Como curar a obesidade, como você ficar magrinho, 1 ano todo. Você pode estar o que for, sem passar fome, comendo de tudo e bastante. E sem usar o Ozempic e essas outras coisas. Então, a gente só faz restrição daquilo que faz ganhar peso, não proíbo nada, a alimentação é livre, só tem que pôr um pouquinho lá para enganar
o opositor, né? E come, enche a barriga daquilo que é contrário para tu perder peso. Então é isso. Eu criei, na minha teoria, uma dieta que funciona. Não é dieta. É uma orientação que o paciente decide. Ele sabe os pecados que ele está fazendo. É aquela coisa. Tu vai aprender, eu te dou a regra de dirigir nessa cidade. Essa cidade tem que parar na esquina, tem que fazer isso, não pode passar o sinal vermelho, tem que obedecer um limite de velocidade. Então, para tu não ter multa, porque depois tu vai ter multa. Então, ele vai ter que seguir aquela regra. Eu ensino para ele, seguindo. Aí ele não vai ter, ele vai passar 1 ano, 10 anos e não vai ter multa. Então, a vida da gente, meus irmãos, eu falo, não existe nada mais precioso. É uma dádiva, a gente está vivo. E quando as pessoas perguntam, doutor, como é que está? Tudo bem? Dica, né? Eu digo, eu estou vivo. Quando eu estou vivo, meu Deus, eu estou vendo a luz do sol, estou vendo tudo. E nós somos milionários, multimilionários. Eu pego qualquer mendigo, qualquer pessoa pobrezinha, e eu perguntar para ele, eu te compro os teus 2 olhos, para você ficar cego na escuridão eterna, nunca mais ver a luz do sol. Eu te pago 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Ele não me vende os 2 olhos para ficar cego. Ele vai ficar um ceguinho sem nunca ver nada. Milionário? Não, ele não quer, ele quer ver alguma coisa. Então ele vai, eu te compro teus 2 ouvidos, para tu nunca entrar no silêncio absoluto, nunca mais ver a música de Beethoven, não ver som, não ver os passos, nada. Então, nós somos milionários. É claro que o dinheiro resolve muita coisa, mas não é tudo. Entendeu? O senhor diria que, por exemplo, a questão do dinheiro, ele pesa na questão da recomendação de remédios e tratamentos? O que você acha, Elisa? Você acha que pesa? Porque você também, o doutor falou que você também trabalhava na área de saúde. Você é formada, você tem formação em saúde, conhecimento. Ele está perguntando se você tem graduação em área de saúde e tem o conhecimento que você tem. Você tem, basicamente, eu sei disso, na prática. Você tem a graduação de escola básica de estúdio, pero no dia a dia de prática, ela tem essa prática, entendeu? De fazer de tudo. Fazer um curativo. Lá na Bolívia, ela seria como se fossem os agentes de saúde aqui. Isso aí. Um agente de saúde lá. Exatamente. Ela seria um agente de saúde. Um agente de saúde aqui só faz visita às famílias e tal, e orienta a medicação. Lá ela fazia não só isso, como curativo, como limpa esse chão aqui, lava a louça, então faz de tudo. Entendeu? É um agente de saúde completo, não só da limpeza. Um multiprofissional, que é o sonho hoje das empresas. Funcionário que faz tudo. Exatamente. Né? Te pago por um salário, mas você faz tudo que está fora do seu salário. Eu como tenho essas origens, que as minhas origens, eu nasci no meio dos índios, já falo na minha história lá das origens, né, que a gente está falando, vocês podem ver, e eu tenho essa vida, né, eu vim do meio indígena e a cachorrinha me puxava, né? Então, estudando, quebrando, dando murro em ponta de faca, eu cheguei lá, mudei minha vida. Eu costumo sempre dizer, eu tive sorte. E a maior sorte foi estar vivo, porque se eu tivesse morto, eu não tinha conquistado tudo isso. Você recomendaria essa garrafada para uma pessoa que estivesse passando por uma situação igual a sua? Sim. E recomendaria porque, além de ter trazido auxiliado no seu processo de cura. Você acredita nesse tipo de tratamento? Sim. De natural. Tratamento natural. A Neissa hoje ela tem uma certeza absoluta que o que vem da terra funciona mais do que o que vem da química. Ela usa, é o que eu sempre falo para ela, não, você tem que usar isso. Ela usa, mas ela crê mais nessa coisa, entendeu? Pela própria experiência de vida dela. Eu talvez estivesse no lugar dela também. Eu acredito mais nisso também. Claro que eu procuro fazer a medicina preventiva. Comer o que vem da terra. E qual a fruta mais saudável que existe?
é o abacate, depois a goiaba, depois mamão, melão e abacaxi, por aí vai, entendeu? As bananas, todas, a banana, a manga, a jaca, todas essas são fruta de Deus. Nenhuma tecnologia, nenhuma ciência do mundo vai fazer algo igual. As raízes lá da terra pega, as coisas sobem pelo caule e vai lá, eles fazem a fruta e não comem. Eles fazem para os filhos. Qual é a fruta típica lá da Bolívia? Bolívia. É, a A fruta mais fruta comum. que mais se usa lá, mais típica, Mandarina mandarina. e banana. A banana. Mandarina, o que seria A mandarina? mandarina é a nossa tangerina. Tangerina. Ah, nossa, E então, tangerina. mas lá é rico em frutas, tem todos os tipos de fruta. Porque é um clima de montanha, montanhoso, lá eles têm uva, tem de tudo, caqui, tem tudo. E o que eles não têm sobrando, as feiras lá, é fruta e é barato, é comida muito barata, é frutas. Então, o que eles não têm, eles vêm do Chile ou da Argentina e tudo. A maçã, por exemplo, vem muito da Da Argentina. Argentina. E o Chile também vem as peras. Então, Doutor, aqui tem um ditado que diz que uma fatia de maçã mantém o médico longe. Procede isso? não, isso nos Estados Unidos tem uma brincadeira que a gente fala. One apple a day keeps doctor away. Isso quer dizer, uma maçã diária te mantém longe do médico, entendeu? Mas isso Não. procede? Eu quero dizer o seguinte, isso tem uma validade, porque a maçã é uma fruta que, por exemplo, o diabético pode comer a maçã, principalmente a verde, a de casca verde. Pode comer à vontade. E ajuda a perder peso, porque tem baixa caloria. Então, se você come muita maçã, se ela for orgânica, meu Deus. Porque a maçã orgânica é aquelas que não levam agrotóxicos. Infelizmente, a nossa maçã que vem aqui da Argentina, do Chile, tudo, e eles põem agrotóxicos. Esse é o problema. Aí recomendo que a gente tire a casca. Tira a casca, mas na polpa também ela está intoxicada. A única fruta que realmente não tem agrotóxico é, primeiro, abacate. E depois a manga, que está lá em cima. Aí eles jogam os veneninhos em cima quando tá para não amadurecer rápido, mas a casca protege. Tu tá entendendo? Não chega na polpa. Então, é isso que eu recomendo. Alimentos orgânicos e o máximo. Então, a melancia, o mamão, o melão, que tem a casca grossa, né, para proteger, entendeu? Então, Inês, como é que eram os seus hábitos alimentares antes de você ter a doença e depois? Você acha que teve alguma... Você fumava? Não, porque geralmente coloca-se uma relação entre fumo e bebia, né? Então, que são os dois principais fatores que acho que hoje que existe bebida e cigarro. Alimentação... eu quero dizer o seguinte, a Neissa, como todo boliviano, gosta de coisas que convenceram, a indústria, propaganda e tudo, do hambúrguer, do salame, da mortandela, faz um sanduíche, Salsicha. e aí põe o ramon, que lá eles chamam ramon, que é o... como é que chama ramon, meu Deus, em português? Presunto, põe presunto em tudo, como aqui no Brasil. E são venenos, né? Toma muita coca, essas coisas todas. Então, esse é o grande drama, porque o boliviano termina indo para o outro lado também, apesar que eles são natural. Mas aí chega, acontece, tem problema estomacal, tem problema que a Mas o gente seu vai dar hábito alimentar era isso que o doutor está falando. Você gostava de todas essas coisas e mais do que o natural. venenosas. E aí, para essa pessoa que não vem de geração se envenenando, ela é muito mais sensível às doenças, porque ela não já está incrustada, como nós estamos já há mais tempo, então sobrevivemos mais, somos mais resistentes. Mas os índios, o índio primitivo, que lá é o chamado no Brasil, a gente chama isolado, já está extinto, né? Mas esse chamado índio isolado, que vive nus na selva, se pegar um bebê nosso que nasceu no hospital e levar lá e dar a mesma condição para ele, que não tem, ele não tem sabonete, não tem escova de dente, não tem nada, esse bebê nosso nasceu e joga lá, ele morre, entendeu? E aí como é que eles resistem, essas crianças lá?
vivendo, tomando banho de lama e tudo mais, comendo as coisas. Então, essa é a coisa. Mas o próprio índio isolado, com a chegada dos portugueses, eles ficaram também suscetíveis às doenças que os portugueses tinham. Não, mas e muitas vezes se diz que, como por exemplo, na época do Marechal Rondon, que eles encontravam tribos que não se tinham tido contato e não tinha-se essa visão, uma gripe do homem branco dizimava tribos inteiras. É verdade. É justamente o que eu estava falando. Esses isolados, essas pessoas, elas não estão acostumadas, elas não têm anticorpos para combater esses venenos. Então, muda o metabolismo total. Eles têm uma flora bacteriana completamente diferente. Aí cai num refinado, entendeu? Vai matar eles. Eles pegam a gripe com facilidade. Aí o mosquito vai picar eles, entendeu? E vai transmitir a doença. Ele vai morrer fácil, vai morrer como mosca. Morre. A gente dizima essas populações, a gente chegar com eles lá. Não respeitar e levar o nosso biscoito, a nossa bolachinha, a nossa bala e tudo. Então, docinho, e começa a comer e aquilo é fatal para eles. Eles vão pegar gripe e eles não pegaram gripe, eles não têm o sistema imunológico, né? E vão morrer, coitadinho. Então, vão ser muito mais sensíveis, vai ter que usar dependendo da nossa droga, para usar, e eles vão diminuir a população e vão desaparecer, talvez. Então, é isso. Não é à toa que o Brasil dizimou, está no livro do nosso grande antropólogo, Darcy Ribeiro, que tem vários livros escritos, ele viveu 10 anos no meio de índio, aprendeu indígena. Esse homem é um homem fantástico, esse grande herói nosso, que chama-se Darcy Ribeiro. Ele escreveu tantos livros dele, um deles chama sobre o povo brasileiro, chamado O Povo Brasileiro, mas ele tem um outro chamado O Brasil, Por que deu no que deu. Então, outro dos índios, nossos mortos, nós matamos 10 vezes mais do que os americanos, né? Porque lá eles faziam guerra declarada, em conflito. Aqui, a gente matou de outra forma, entendeu? Dizimamos, acabamos. Esses remanescentes, os chamados caboclos, que são descendentes, se ele estivesse na Bolívia, porque a Bolívia foi aprovada uma lei agora, que quando o descendente indígena vai fazer uma universidade, que lá não tem vestibular, você vai fazer faculdade, o curso que quer. Aliás, no Brasil é o único país que tem vestibular, aí tem a cota racial, e fico feliz na cota racial. Tem que acabar com isso. Sabe o quê? Todo mundo tem direito à educação. A gente tem que fazer faculdade para todo mundo. Quer fazer medicina? Não tem vestibular. Então você é contra a cota afirmativa. Radicalmente contra. Mas isso não prejudica os negros? Não, prejudica o que eles fazem. Isso parece uma chantagem. Cotas. Eu sou contra as cotas. Pelo amor de Deus. Mas se não tivesse a cota, não saindo muito do tema da conversa, mas se não tivesse a cota, sim. Como é que hoje você tem cotas para negros, cota para índios, você tem cotas para pessoas trans. Se não tivesse as cotas, como é que num sistema em que só alguns têm acesso, a cota não é um atalho para que outros também possam entrar? É uma boa. Se você fecha a porta. É uma excelente pergunta. Se eu fosse presidente, eu jamais vou entrar nesse jogo sujo. Eu fazia aquilo que o Brizola falava sempre, o velho Brizola falava. Feche o Brasil para educação. Feche. Todo mundo, 2 anos depois, no máximo, talvez em 1 ano, no primeiro ano já, nós vamos criar fábrica de escolas. A melhor escola não vai ser do Brasil. A melhor escola do mundo vai ser no Brasil. Vamos fechar o Brasil para escola, para construir escola. Todo mundo vai estar empregado construindo escola. Fábrica de escola em todo lugar. Vamos botar escola sobrando vaga para o pessoal vir de fora também estudar. Quem vem de fora, nasceu na Bolívia, na Suíça, quer estudar na melhor escola do mundo, vai para o Brasil, que lá é a melhor escola do mundo. Mas aí vai pagar caríssimo. Nasceu no Brasil, é gratuito. Pode ser o pobrezinho ou o filho do rico. Universidades, abre para todos.
Terminou o segundo grau, vai fazer universidade, escolhe, como é em todos os países, na Austrália, em qualquer lugar. Eu quero fazer medicina, quero fazer engenharia, vai para lá, não tem vestibular. Então, por favor, até na Bolívia não tem vestibular. Não tem vestibular? Pois é, direto. E como é que você entra? Aí os brasileiros vão para lá fazer medicina, entra direto. Chega, não tem vestibular. No Paraguai não tem vestibular, no Uruguai não tem, na Argentina não tem. Quer dizer que só no Brasil tem? Sim. Porque somos uma sociedade elitista, é aquilo que o velho Daci falava. Tacanha, miserável, bandida, que nos governa e nos administra. Então, aí eles criam isso. A gente ganha o poder, chega lá, vai viver em palácio, no luxo, mordomia, e vamos dar migalha para o povo, Bolsa Família, Bolsa Miséria, cota. E aí todo mundo fica nessa coisa, entendeu? Aí o outro não quer, não dá nada disso. Eles não vão dar escola para ninguém. Ele quer ensino? Paga. Se não tem, não paga. Então, o outro quer isso, quer a lei do cão, da época da escravitude. O outro quer fazer a gente escravo, voltar à escravidão. Aliás, abaixo da escravidão. Então, e aí o governo da programa de Washington, paliativo, da política de Washington, é te dar uma condição mínima de sobrevivência. Ou melhor, não vai dar cota para todo mundo, só para uma minoria também. Por quê? Milhões de miseráveis, pobres no morro, coitado, que não tem chance. E aí vamos pegar lá uns 10, uma meia dúzia, e eles fazem, doutor, aí a gente faz, engrandece, faz propaganda, tá aí, graças à cota que você é médico. E aí ele chega médico, aí ele vai ser doutrinado para ser insensível. E se ele for um jogador de futebol que não estudou, coitadinho, só pegou a bola, tinha um neurônio só, e chegou, ficou milionário, ele vai ser mais cruel do que os milionários. Sim. Porque ele não vai dar a riqueza dele, ele vai viver no luxo, com muita mulher, e não vai querer nenhuma negrinha com ele, dormindo só loira. Será que é assim, doutor? Meu irmãozinho, eu te digo o seguinte, a cachorrinha me puxou e eu vi tudo isso. Eu vi os irmãos meus que um dia chegaram lá e foram insensíveis, pior do que eu. Existe um ditado, não existe o torturador pior que ele que foi torturado. E o pobre, sim, com a mentalidade do reinado, da sociedade escravocrata, do feudalismo. Se não fosse o grande homem chamado Getúlio Vargas, nós até hoje estávamos lutando para a mulher votar. Não tínhamos sindicato, não tinha lei trabalhista, era lei do cão. Então, a escravidão continuaria. E foi Getúlio Vargas que quebrou tudo isso através de uma bendita ditadura, que foi, falo da ditadura mal, a ditadura do bem, para ajudar, da regra, fazer os sindicatos, foi duro, mandou o exército para formar os sindicatos, obrigar a filiação, porque senão o patrão demitia, ninguém tinha medo, todo mundo tinha medo. Então, meu irmão, é essas memórias que a gente tem, o povo saber, e não essa gente que chega aqui e se fala que é representante do povo e que é esquerda, que não tem esquerda, meus irmãos, temos brasileiros. Todos nós somos irmãos. Aí é extrema direita, é extrema esquerda. Não existe isso, irmão. Vamos juntar todos nós. Somos seres humanos. Eu, como médico, eu não trato de animal. Eu trato de seres humanos. E na hora da doença não tem de esquerda ou de direita, né? Nada Todo mundo disso. é paciente. Nada. São pacientes. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Anísio. Desculpa, a conversa é com a Neis. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você passou por uma enfermidade muito séria, muito difícil. E a gente vê que, em muitos casos, as pessoas se refugiam na fé, né? Até mesmo porque tem horas que a medicação, a gente viu o caso da Preta Gil, tratamento nos Estados Unidos, inúmeras cirurgias, e, no entanto, não atingiu a libertação. Você imagina que exista uma relação entre fé e cura de doenças como essa? Você acreditar em alguém, acreditar em alguma coisa, ajuda no processo de cura? Eu vou tentar falar para Neissa o que você falou mais ou menos. Quando ele falou, Preta Gil é uma artista muito famosa em Brasil, Ira,
de um homem, um cantante famoso, e ela teve um câncer de estômago, como você teve, e generalizou, e ela tinha muito bilhete e foi para os Estados Unidos, fez um tratamento muito caro e morreu pouco tempo. Não adiantou, se foi. E eu chego a pensar que se ela tivesse hecho o que você fez, ela estava cá entre nós outros. E gastaram milhões e ela morreu. Como minha mulher morreu para câncer todo. Então, lamentavelmente, se foram. Aí, nós outros temos que pensar, não, isto talvez foi uma Maria, coisa de Deus, coisa assim. Eu não posso dizer, isto cura, isto é bem. Não, não posso. Uhum. Eu apenas abro para as pessoas que estão, como Neissa estava, uma situação muito grave, e não tem mais solução. Então, vamos jogar com isto. Né? E claro que... Jogar com isso e jogar com a fé. Sim, vamos... E aí é aquela coisa, ela tem que ter fé em Deus, alguma crença que ela tem, se ela tem, e usar aquilo como uma bendição. Doutor Melo, E você usou? Doutor Melo, você tem que fazer a pergunta, tem que deixar ela responder, senão fica uma coisa esquisita. Assim. Okay. Ela tem que responder, depois o senhor pode dar a opinião do senhor, mas ele fez a pergunta para ela. Então, deixa ela responder para a gente, senão, com certeza, quem está assistindo vai ficar uma coisa estranha que ela não responde. Deixa ela responder, faz a pergunta, traduz para ela, depois que ela responder, o senhor traduz para a gente, o senhor dá a sua opinião, que tá legal, estou gostando. Mas ela tem que responder, se ela não responder, fica estranho, é como se o senhor estivesse impedindo ela responder. Ela fala. Você usou da fé durante o seu período de recuperação do tratamento? Sí, he tomado esa hierba y he dicho a mano de Dios si es que estoy bien o no. Deixou na mão de Deus. Sí. Você é católica? Cristiana. Cristã? Protestante? Yo nomás creo uno solo. No creo, digamos, que hay... Digamos que yo creo que uno solo nomás de Dios, nada más. Pero no creo así. O cristiano, em espanhol, são os protestantes, sim, são religião protestante. Porque os quechua, eles tinham as próprias religião dele, como o nosso índio. E hoje todos são cristãos, né? A maior parte... Eu nasci numa época que todo mundo era católico, né? E aí a igreja evangélica, principalmente as pentecostais, começou no Brasil a Assembleia de Deus, a Batista, né? E depois surgiu na década de 80 para cá e se espalhou essa coisa da igreja pentecostal. E no Brasil, a maior parte hoje são pentecostais. Então você é cristiana, mas não é de uma placa, não. É uma relação pessoal sua com Deus. Sim. Muito bom. Então, ela é um tipo de cristiana, de evangélica, que não é fanática, porque tem um pessoal que tem um fanatismo. Ela tem essa crença muito grande em Deus, e temente a Deus, essas coisas todas. Mas ela é uma cristiana muito mais, que de repente, como ela usou, hoje ela está usando, está dividindo um pouco do fundo da cultura dela com a atual religião que ela tem. É isso. Ela trabalha nesses dois mundos. Entende? O que isso quer dizer com o que o doutor quer dizer? Um pouco da crença da sua cultura. Assim, os incas, você conhece um pouco da história do seu povo? Os incas acreditavam em deuses, não é o que se diz? No, los incas siempre es madre de tierra como antes. Pero yo después ya me... Vou traduzir. A Madre Terra que ela falou, os incas, todos os índios, o Deus para eles era a terra. Ele chama Mãe Terra, Madre Terra, é a minha madre. Eu obedeço à Madre Terra. Então, por essa razão, no fundo, todos os índios são ecologistas. Sim, sem saber. Porque eles, tudo que tem na Madre Terra, os animais, tudo, é uma bendição. Porque o conceito de Gaia, então, que foi desenvolvido pelos gringos, já era o que eles chamavam de Mãe Terra, né? Então é bem interessante, porque isso é uma coisa...
Eles chamam sempre a Madre Mas, Terra. doutor, o senhor também acha que pode ter uma relação entre a agressão ao meio ambiente, ao desequilíbrio ecológico e doenças como o câncer? Por exemplo, quando nós tivemos a questão da epidemia agora recente do Covid, criou-se uma teoria que poderia ter sido uma questão genética, de laboratório. Mas também teve, assim, alguma coisa a ver também com essas questões do ser humano mexer com o meio ambiente, essas coisas todas. O senhor acha que pode ter uma relação? Isso é uma Até porque, pergunta. assim, vamos lá. Água contaminada. Né? Água contaminada, a contaminação da água vem da onde? O senhor fala muito sobre a questão do cloro, né? E até uma coisa que eu vou comentar aqui, aí passa a palavra para o senhor, que saiu uma matéria no Globo essa semana que houve reclamações aqui na cidade do Rio de Janeiro porque a água da torneira estava saindo com um cheiro muito forte de cloro. E o senhor tem uma crítica muito severa sobre isso. Não, pois é, a gente tinha que separar. São duas perguntas Sim, mais sim. interessantes. Primeiro, essa coisa da Terra, né, que a gente vai mostrar que eu classificaria nós, os seres humanos, principalmente os chamados evoluídos, europeus, os caucásios, são responsáveis por tudo que está havendo no planeta. Porque imagina, vamos imaginar. O discurso terceiro mundista, né? Sim, Vocês brancos do lado de cima são culpados da desgraça do mundo. Exatamente. Mas a gente não pode condená-las, essas pessoas. Muito porque eles são mais conscientes do que nós aqui embaixo hoje. Então, eles são conscientes da tragédia, eles estudaram, procuraram ver, são ecologistas, criam ONGs no mundo inteiro. Eu sei disso aí tudo. Sim. Né? Então, eu sempre falo, é o saber, a educação, a cultura que vai nos salvar, não a idiotice das crenças. Se é de esquerda, se é de Exatamente. direita, Não não tem é isso nada que vai disso, salvar o é o mundo. estudo, né? Uhum. Estudo científico. Então, a coisa é o seguinte, o planeta Terra é como um corpo humano. Ele é literalmente um ser vivo. E o corpo humano, nosso corpo humano, é habitado por trilhões de bactérias. E a gente não vê, só no microscópio talvez. Às vezes a gente tem no corpo mais bactérias do que células. E elas vivem com a gente. E dependendo, mudando o metabolismo, o corpo, elas se manifestam contra a gente. Às vezes são bactérias oportunistas. Eu poderia dizer o seguinte, se você pegar a floresta amazônica, destruir toda a floresta, todos os animais que vivem na floresta, que ele vai virar um deserto. Sim. Não vão desaparecer, todos eles. E vai ficar, talvez, animais do deserto, vai vir. Pegar o deserto do Saara e transformá-lo, que lá tem as cobras que vivem debaixo da terra, na areia, no calor. Tem os animais do deserto. E a gente florestar e fazer uma floresta amazônica. Todos esses animais que vivem na floresta vão para lá. Então, tudo depende do ambiente. Eu poderia dizer que esse corpo humano, que é a Terra, tem um pulmão, tem rins, tem fígado, tem intestino, tem tudo. Uhum. Os intestinos, tem as veias, que são rios, né? Então, e tem as árvores, que a gente não valoriza. Meu Deus, se a gente tivesse o valor de uma árvore no planeta, a gente se ajoelhava nela, todo dia na frente dela, ou no mínimo abraçava ela e beijava, e agradecia ela pela vida. Porque sem ela, nós não viveríamos. Nenhum tipo de vida no planeta viveria, estaria vivo. Porque elas produzem uma coisa fantástica, oxigênio. Ela pega o gás carbono e transforma. Como é que é isso? Eles fazem oxigênio. Sim, mas eles fazem mais. Essas árvores, elas jogam, em média, acima de 100 litros de água na atmosfera. Essa forma as nuvens, forma os ventos, forma as temperaturas, tudo, porque o Sol derreteria a Terra. Seria um calor insuportável, que 500 graus, 1000 graus de temperatura o planeta Terra, se não fosse as árvores. E as árvores produzem tudo isso, oxigênio que joga.
essa água lá na atmosfera, depois ela vem com forma de chuva e lá com a terra. Então, tem os lençóis freáticos, tem tudo isso. E as árvores, claro, tiram através da raiz essa água dos lençóis freáticos, eles puxam os minérios para produzir essas frutas. Eles produzem como? Puxando da terra, todos os ingredientes. Nossa Terra um planeta rico, né? Então, os materiais fósseis vão ao longo transformando e formando novos nutrientes, reciclando tudo. E vive num ciclo. E tem os animais que vivem, os animais selvagens, todos vivem no planeta. Daqui a 2.000 anos, eles estariam no planeta igual. Certo. Os rios, tudo igual. E esses animais que convivem na floresta são o que a gente chama de índio. É a população atrasada. Então, se eles ficassem aqui por mais 1.000 anos, o Brasil estava um paraíso. Tanto total. É que hoje você vê cientistas que vêm para a região dos índios pegar o conhecimento. Por isso que eu perguntei sobre a questão da garrafada, porque a gente sabe que alguns princípios que hoje viraram medicamentos foram aprendidos com os índios. Mas a coisa é isso, é que todos os medicamentos nossos saem originalmente da natureza, da safra. Então aí, quando a gente vê... Então aí, quando a gente vê que esse saber, esse conhecimento... Porque vamos lá. Os índios, vamos pegar os 500 anos. Eu queria só terminar a minha resposta. Então, esse corpo humano, em determinadas áreas, eles têm febre. E aqui, digamos, a temperatura ali, por exemplo, eu nasci numa região na Amazônia que a temperatura nunca chegou a 22, 24 graus, mas era sempre em torno de 20 graus, 18 graus. E na época do inverno chegava a 12 graus de temperatura. E hoje a temperatura, quando chega a 28 graus, está frio, entendeu? Porque está sempre acima de 30. Então, o aquecimento global é uma realidade. Mas na região que eu existia, quando eu voltei lá anos depois, eu chorei em ver tudo aquilo que eu vi no passado não existia mais. Foi tudo destruído. Pântanos, florestas, montanhas florestais, tudo destruído. Lagos destruídos, tudo. Rios com praias. A água que a gente via 30 metros de profundidade. As praias brancas como a neve. Quando eu vi a neve a primeira vez, eu falei, é igual às praias do Urariquera, do Maú, do Tucutu. Então, eu via branquinho como a neve. E quando eu voltei lá, tudo destruído. As águas, não tem mais água azul, é tudo barrenta, são do garimpo através de anos, destruindo rios. E aquele rio, quando eu nasci, uma meia dúzia de rios estava preservado, né? Hoje está tudo destruído. Então, isso é realmente uma coisa. Eu nasci numa região chamada Serra do Tabaia, onde convivia os índios Taurepãs e os Wapixana. Inclusive, eu convivi com esses índios, aprendi a falar os idiomas deles. Então, eu era o único branco naquela região, porque meu pai foi naquela região que era um paraíso. Com minha mãe lá, a gente nasceu. Então, eu convivi tudo isso. Então, você avalia que tem uma relação entre o que o homem faz hoje com a natureza e doenças como o câncer. Exatamente. Então, esse clima troca. E aquele animal que vivia lá, de repente vai ter um outro animal. Então, tem bactérias, tem vírus, que dependendo das condições, ele está hibernado, digamos, há 1.000 anos, há 10.000 anos hibernado. E de repente, está um ambiente bom agora. O ebola, então, dizer que o ebola foi isso. E o vírus original chama-se SARS, que foi o primeiro vírus que saiu da China, SARS. Mas foi jogado para a população porque é a guerra. Ou a gente destrói a China através de uma bomba atômica, ou achar a forma mais barata através de vírus. Então o SARS foi uma boa. E os chineses controlaram o SARS. E aí depois saiu o MERS, que era um vírus mais mortal, que é o SARS reforçado. E aí os chineses novamente morreram, muitos chineses, mas controlaram, não deixaram. E depois saiu o SARS melhor deles, que esse é mutante.
Esse é como o vírus da gripe. É o SARS, que é o outro, e ele é mutante. Então, ele muda. E aí, será que ele era assim ou foi modificado no laboratório? E foi botado lá para matar os chineses? E aí, se esse vírus espalha pelo mundo, foi os chineses que produziram. Quem estava lá? O nosso laboratório, a nossa indústria farmacêutica estava lá, e levaram lá. E casualmente aconteceu lá depois umas Olimpíadas e tudo. E se ele foi desenvolvido num outro país, foi levado para lá. Então, essa é a coisa. Questões. E aí surge a vacina que os chineses fizeram para controlar esse vírus. E o laboratório, claro, todos eles trabalharam para fazer o antídoto, para curar. Ótimo. Aí vem a propaganda, o contrário, contra a vacina do vírus. Por quê? Eu vou te dizer o seguinte, se eu for um fabricante... nós estamos fugindo, já está passando de uma hora, estamos perto do final. Vamos voltar para o tema, que é o câncer e tal, a gente fala disso no outro episódio, não é o assunto. A gente está caminhando para o final, vamos introduzir esse lance da natureza e as doenças e os vírus, e aí já pode finalizar, que já deu mais de uma hora. Ok. Então voltamos atrás. Mas a pergunta era assim, eu só acredito que pode haver uma relação entre as agressões que o ser humano faz à natureza e doenças como o câncer, por exemplo. Vocês lá na Bolívia, vocês são conhecidos mundialmente pelas minas, acho que de cobre, não é? Minas de extração de minério? Não. É Peru. Acho que Peru, não, cobre no Chile. No Chile. Mas vocês têm também muita nióbio, né? E com isso vocês têm produtos químicos, explosões e muita poluição, né? E você acredita também que possa ter uma relação entre a poluição e o desenvolvimento de certas doenças? Não necessariamente o câncer? Si tenía dolente de otra cosa. Sim. La vesícula tenía para operación, pero he tomado todo natural, que es la chancapiedra, pura hierba. Neissa, talvez não entendeu bem a tua pergunta, mas o que ela quer dizer é que as doenças, por exemplo, como doença relacionada ao estômago, essas coisas todas, sim, tem a ver com alimentação, tem a ver com toda essa situação. Yo hice la prueba igual cuando estaba acá. Sí. Digamos, hice la prueba comer, digamos, un mes saludable, como es, porque yo no podía ni ensuciar, no podía ensuciar tampoco en Bolivia porque yo comía chatarra. Sí. Y ahora hice la prueba comiendo saludable, no comer nada de arroz refinado, ya iba constantemente bien al banheiro. O que ela quer dizer é o seguinte, ela mesma fez uma experiência de pegar, por exemplo, 1 mês, 2 meses comendo chantar. Chantar é comida que é popular, todo mundo come, arroz refinado, todo, pão, essas coisas todas. E aí fez, depois, comendo só coisa saudável. E ela viu no intestino dela, que ela vai no banheiro, faz, tudo mudou, todas as coisas. Então, aí ela provou que realmente o outro lado é bom. E esse lado é mau, entendeu? Ela ficava enferma, doente, entende? Enferma, doente. Então, ela está querendo dizer isso. Ela, talvez, seja a pessoa que... Ela é médica dela mesma, porque hoje ela sabe, mais ou menos, o que é bom para ela. Eu estou com problema, vou tomar lá um chá, vou tomar isso. Ela mesma se vira, entendeu? Então, é isso. Talvez tenham... Isso é ruim para os médicos, né? Porque o médico quer que você... Não, eu não vou dizer para o médico, mas para as farmácias, para o sistema de saúde, isso é muito mal, né? Não é bom divulgar muito isso. É bom você ter um paciente que ele seja consciente de como ele preserva a saúde dele. Exato, e aí ele não vai lá, médico, ele vai fica doente, se arrebenta e vem aqui que eu cuido de você, tá aqui a conta. Isso realmente é isso. Mas o que eu queria
apresentar aqui é porque a Neissa chegou ontem e ela falou que queria falar, né, sobre essa situação. Mas eu quero dizer para todos vocês, meus irmãos, que não é só a Neissa, porque esses anos que eu fiquei na Bolívia, eu tive situações mais ou menos semelhantes com muitos outros. Coisas assim incríveis. E a Neissa foi uma delas que me surpreendeu. Eu nem sabia dela. Quando eu soube, me surpreendi que ela estava viva e saudável. Então, foi uma alegria muito grande saber. Então, ela veio aqui, se dispôs a vir aqui, que ela já tinha vindo antes, até São Paulo só. Ela estendeu até o Rio, que ela veio até São Paulo e estendeu até o Rio para conhecer, que eu convidei ela. Então, é isso. Eu penso que é uma coisa para a gente refletir. Sim, com certeza. Que esse planeta é um corpo humano que a gente está habitando, estamos aqui, temos que agradecer, preservar esse corpo, não fazer muito dano. E quando a gente destrói o corpo, a gente está destruindo nós mesmos, entendeu? Então a gente tem que, no mínimo, fazer por nós. Se a gente não está fazendo pelo hospedeiro, que é o corpo humano, que é o planeta Terra, a gente fazer pelo menos pelo nós, entendeu? Então, se não podemos fazer pelo companheiro que está do lado, mas faça por você, entendeu? Então é isso. É essa mensagem que eu gostaria de, ao longo de outros, falar. E a gente vai falar das vacinas, do Covid, de todas essas coisas, como essas possibilidades. Aí fala grande conspiração. Não é. Eu não considero grande conspiração. Eu considero negócio. É um banqueiro, por exemplo, põe um negócio. Ele tem uma estratégia de ganhar dinheiro. Como é que a gente vai ganhar? O pessoal vai usar nosso dinheiro, vamos manipular o mercado, vamos fazer isso. Como é que a gente vai fazer uma economia da dinheiro? Você já ouviu exemplo de que a pessoa chega numa cidade totalmente falida, com dinheiro lá, e ele tanto vai se hospedar no hotel e paga um mês adiantado no hotel, e aí a pessoa vai e paga a conta do hotel, paga o conta, e o dinheiro todo volta depois para ele. Aí o cidadão depois chega e diz: eu não vou ficar aqui, eu vou querer o meu dinheiro. Aí ele devolve o dinheiro de volta. E aquele dinheiro lá circulou e todo mundo solucionou o problema seu. Então, são esses problemas. A economia tem dessa coisa. Se o administrador que chega lá no poder e ele fosse um voluntário e chamar todos indignados com toda a situação, vamos fazer coisa diferente. Vamos fazer voluntariar e fazer da nossa nação um lugar bom para todos nós. Eu acho que é possível fazer isso. E vai fazer isso como aquela ideia do velho Brizola que foi destruído pelo sistema. E que hoje tem o seguidor dele, que é o chamado Ciro Gomes, que é o apóstolo, que é o homem que chega lá. Nós precisamos de um libertador. Nós precisamos de um homem que vá não dividir a população em ódio, esquerda, direita, vai unir o povo brasileiro por um grande movimento de fazer dessa nação a nação mais rica do planeta. Porque nós temos saqueado já desde a colonização, só tirando o nós. Hoje mais do que nunca. Então é hora de unir o povo brasileiro, unir o povo fantástico que é o povo boliviano e peruano. Todos somos um povo só, entendeu? Fazer disso aqui uma grande nação. Deixa eu só quebrar um pouco essa linha da pergunta sobre esse tema. Parabéns, graças a Deus pela sua saúde. Você tem filho? Sim, hice la prueba igual con él. Él tomaba soda, yo le veía. Cuando comía saludable, y él comía saludable, acá estuvo igual. Él comió saludable y él ahora me dice: mamá, yo quiero ir con el doctor, quiero comer verdura. Y a ella en Bolivia se le creció su barriga, pero porque le invitaban soda. Y la soda es mala, la Coca-Cola peor. Y yo he visto, porque le he visto que estaba bien gorda. Después ya le prohibí, le dije: no, bota eso, no sirve. Y él lo hacía caso, lo dejaba ahí en la mesa y de ahí no íbamos. Y cuando le vi ya, digamos, estaba normal. Que he visto si
por comer chatarra, como dicen, pollo frito o soda. Ela tem um filho que... Esse filho é muito inteligente, mas ele é meio rebelde, é meio hiperativo e tudo. E eu tive a oportunidade de falar com ele um dia para ele fazer isso. Então, a mãe dele passou a fazer coisas. E aqui e acolá ele faz a rebeldia, vai lá. E quando ele fica doente, aí ele vê que realmente ele fez mal. E agora ele se conscientizou, o que ela quer dizer, que ele mesmo quer... não, mano, eu quero seguir o doutor porque esse é o caminho, entendeu? Então, eu digo, meus irmãos, eu não sou nenhum... Eu sou apenas uma pessoa que penso diferente e não obrigo ninguém. A pessoa é livre. Eu digo, você tem esse caminho e tem esse. Tem duas opções. Você quer seguir assim? Ok, faça. Então, as pessoas têm que ser uma decisão da gente. Entende? Então, é isso. Temos que ter a liberdade de decidir o que é melhor para mim e o que é pior. Então, aquilo pode te dar mais emoção, mas vai ser mal. Quando está no mal lá, você vai chegar e vai dizer, não, aquele caminho era para mim ter ido. Então, é isso. Doutor, deixa eu fazer uma última provocação e pode até ficar para uma próxima conversa nossa. Tirando as doenças que são causadas por agentes biológicos que estão aí, nós poderíamos dizer que a indústria alimentícia controla a saúde do mundo? É uma pergunta que é para outro assunto. Porque eu te explicar que a indústria alimentícia na verdade, quem controla é a indústria farmacológica, que ela é dona de todas as indústrias alimentícias através das bolsas de ações, compra a maioria das ações e obriga, por exemplo, se você botar uma fábrica de produto natural que esteja indo bem, aí vem um cara lá e diz, olha, tu quer ser bilionário, multimilionário, e aí põe nas ações. E quem que compra as tuas ações? Na hora, para chegar lá em cima. A indústria farmacêutica, vai e compra tudo. E depois ela põe um pouco das ações, e ela mesma compra, vai estimular os especuladores, quando dá certo, você está multimilionário. E quando você está lá em cima, tudo, numa boa, no clube selecionado, esse mesmo homem chega, olha, aquele produto que tu está fazendo é muito saudável. Vamos mudar os ingredientes aí, vai ter o mesmo gosto, melhorar o sabor e tudo. Então, aí tu vai dizer, tu conhece não, isso aqui vai fazer mal à saúde. Aí vem a pergunta-chave. Você quer ganhar dinheiro ou quer ser uma empresa de caridade? Se tu quiser caridade, a gente vai acabar contigo, e tu vai perder tudo e vai para a prisão. Quer fazer parte do nosso clube, aí tu tem que fechar os olhos, meu irmão, e viver a tua vida. Então, e assim funciona a humanidade. Vamos abordar esse tema, porque a gente tema deu voltas aqui, mas acaba caindo sempre nessa mesma questão, né? Que é a questão da natureza, a harmonia do nosso corpo com o que a natureza produz, né? A própria natureza como agente de recuperação de certos... Porque a doença, a gente pode chamar de doença de desequilíbrio? Sim. A natureza como agente de recuperar certos desequilíbrios que no nosso organismo tem aqueles que são provocados por agentes biológicos, bactérias, os vírus, e tem aqueles que são provocados por aquilo que a gente ingere no dia a dia, né? Então, por exemplo, a questão do cloro. É impossível que você bebendo uma água que cheira a cloro, ela não vá produzir algum efeito dentro de você. Não, a coisa, eu costumo sempre dizer, a água que vem da torneira, ela é muito boa. Para lavar chão, para lavar roupa, para lavar louça. Mas jamais para cozinhar ou para beber. Isso é veneno mesmo. Então, e o engraçado, eu ponho no filtro, aí é pior, porque tira os poucos minérios que tem aquela água, tira e você toma água morta com cloro, porque o cloro, filtro nenhum pega ele. E se eu ferver, doutor, eu fervo a água, evapora toda a água e o cloro fica no fundo da panela, é impossível. Você não tem como sair. Você só pega ele no chuveiro, quando esquenta o chuveiro, aí ele evapora e ele toca nas coisas, começa a oxidar, entope
os coisinhas, aí vira pedrinha lá no Aquilo chuveiro. é o cloro? Aquilo é o cloro, entendeu? E aí ele entra no teu corpo, não sai, o que é que ele vai fazer com o teu rim, com todo o teu corpo? Vai bagunçar a tua vida, meu irmão, teu neurônio, tudo. Tu não sabe o que pode acontecer com a tua vida. Toma essa água e tu tá bem. Essa água. E aí tem aquele ditado: tome bastante água. Mas que água? Mas que água. Tem Mais que uma tomar vez. uma água que o pH tem que olhar na garrafa, seja acima de 7. E alcalinidade, aliás, condutividade. Tem essa palavra, lembre dessa palavra. Condutividade acima de 140. Porque significa um minério. Aí você tem uma água mineralizada, beleza. Procure olhar no selo da garrafa, condutividade pH acima de 7, e aí você está tomando uma água que é vida. Mas se você tomar outra água, faz mal para o teu intestino, teu rim. Muito bem. Então, antes do doutor fazer a fala final, eu queria mais uma vez agradecer, Neita, a sua participação aqui nessa conversa. Parabenizar e agradecer a Deus pela sua continuidade, né? E que a tua experiência sirva de lição para outras pessoas que estejam enfrentando enfermidades como essa que você enfrentou, ou outras enfermidades, e que muitas vezes ficam refém dos medicamentos, toma medicamento, e nunca sara, nunca se liberta, né? E às vezes, voltando para aquele conhecimento da natureza, a famosa garrafada, ou chá, né? Ou a erva macetada, esses tipos de tratamentos acabam levando à cura. Sí, el COVID igual no me ha dado a mí, COVID fuerte. No me ha dado por tomar jengibre, todas esas cosas estuve tomando. Bem, para finalizar, eu só gostaria de agradecer a Neissa, o fato de ela estar aqui, servir como testemunho, porque muitos outros bolivianos talvez teriam muito mais o que falar. Os bolivianos não gostam de falar, e quando eles falam baixo, são muito educados. Isso na América eu vi, é o povo mais fantástico que tem. Os imigrantes são trabalhadores, honestos e falam baixo, são educados. Nós, brasileiros, que gostamos de se empolgar e falar mais. Só rapidamente, em São Paulo nós temos uma colônia muito forte de bolivianos. Sim. E eles são tão assim calmos que eles passam assim até meio despercebidos. Agora que o doutor está falando, eu estou reparando, vocês passam assim meio despercebidos. Eles não são esse agitação do espanhol, que o espanhol é barulhento, o português é barulhento também, né? Claro que nós somos apimentados, somos melhores em qualquer lugar do mundo. Mas o boliviano lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, é o povo considerado mais educado que existe. Depois os peruanos. Então, e adivinha qual é o povo que assusta mais os americanos? Boliviano? Não, que assusta mais. Nós temos o prêmio número 1 do mundo. Em qualquer lugar do mundo, seja na Austrália, em qualquer lugar, o brasileiro chega aí, está com a bandeira, está com o Flamengo lá, eu tenho, inclusive, tem uma irmã que é inglesa, que ela não gosta disso. Ela se tornou inglesa, quando ela vem para cá, é 100% brasileira. É igual o irmão dela. Eu sou nacionalista e brasileiro 100%, não falo nem o meu idioma, o inglês, o meu idioma, porque quando eu vim para cá, eu tinha problema de falar português, que eu tinha até desaprendido. E esse é o meu país, é aqui as minhas origens, eu luto por isso aqui, sou capaz de morrer por isso aqui. Eu estou aqui, eu não vou usar a bandeira americana, eu sou cidadão americano, cidadão australiano, não, eles são meus inimigos, aqui eu sou aqui. É aqui. Agora eu estou lá, é a bandeira americana, e eu sou americano lá, porque eu sou americano gringo, entendeu? Então, lá eu só falo inglês, entendeu? Aqui eu só falo português. É uma coisa bonita de respeito pela terra que você pisa, Minha né? velha mãe dizia, meu filho na terra de sapo de coca com ele, entendeu? Então eu faço isso, eu aprendi isso. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos irmãos brasileiros equivocados. Querem ser bom brasileiro, patriota, nacionalista ou coisa assim? Venha para o Brasil. Não estenda a bandeira lá e não seja brasileiro lá. Seja brasileiro aqui.
Aqui é a tua terra, né? Entendeu? Então, quero ouvir música, a cultura, vem para cá. Não vá bater batuque, carnaval lá do outro lado. Não, se for uma coisa... Uma apresentação cultural do teatro que vai lá, um show, maravilha. Mas não eu vou lá morar no vizinho e vou fazer batucada, churrasco, fumaceira, tudo. Aí o pessoal chama corpo de bombeiro porque acha que está tendo incêndio. Ninguém está acostumado com isso. O gringo, você está do lado, parece que só vê passarinho cantar, parece que não mora ninguém ali do lado. Mas tem um brasileiro, a cidade toda sabe. Esse é o problema. E o boliviano também é caladinho lá. Então, por isso eu estou falando isso para falar dos bolivianos. Isso é a cultura indígena milenar de um povo fantástico que foi dizimado. Mas não é só os bolivianos, os incas, é os nossos índios, os tamoio, os anhaguera, os macuxi, os wapichanas, os taurepã, todos os chikungunya, os querenas, todos eles tinham essa coisa, os territórios deles, entendeu? Lamentavelmente, nós dizimamos, tomando a terra deles, tomamos tudo deles. É como os extraterrestres. Chegasse aqui, implanta a religião deles, o idioma deles, e destrói toda a nossa cultura, e toma nossas terras, toma nossas casas e tudo. E eles, com o passar dos anos, a gente só vai falar a linguagem do extraterrestre e profanar o Deus deles. Então, esse povo aqui tinha o Deus deles, da Mãe Terra, dos valores, da cultura. Nós não respeitamos. E botamos a nossa religião. Ela, em vez de ser 100% inca, falando quechua, não, coitadinha, ela está falando espanhol e tendo a nossa cultura. Desculpa, porque a gente deveria saber falar um pouco mais espanhol, mas o Brasil não tem essa cultura, essa tradição de ensinar idioma, né? E quando ensina inglês. Isso é um outro assunto que eu vou falar da história, como se formou o porto de Orgaz, que era da Espanha. Gente, vamos se concentrar. E aí se transformou em Portugal, né? E colonizou o Brasil. Então isso é outra história, outro podcast. Mas tudo que eu queria agradecer, Neissa, por essa oportunidade de estar aqui dando testemunho de uma coisa que aconteceu, não só com ela, com outras pacientes também. Lá em Japeri, onde eu tenho um problema, que os pacientes que eu trabalhei numa comunidade, e agora estou numa outra, e todos aqueles pacientes meus estão atrás de mim e passam um para o outro, e é um problema. É alguns, doutor, você salvou minha vida, você curou. Não, eu não fiz nada disso. Eu apenas te orientei, meu irmão. E você fez, você é maior. Entende? É isso. A medicina, a gente é apenas um mensageiro. Nós somos um missionário que estamos pregando o nosso saber, o nosso conhecimento. E eu prescrevo droga e corto pedaços das pessoas. Faço tudo que os outros fazem. Mas digo, alternativa, eu uso a balsa para você atravessar o rio, mas te ensino a você construir a ponte e abandonar a balsa, que a balsa vai te levar um dia ela vai afundar. Então é isso, meu irmão.